Gostaria de convidá-lo a meditarmos na palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 13 até 17 diz assim: Deixando Nazaré, fui habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava assentado em treva viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amados, o nosso tema desta meditação: a luz que brilhou na Galileia. Quero convidá-lo a fazermos a oração. Eterno, maravilhoso Deus que estás nos céus, a tua palavra está aberta. Fale ao nosso coração segundo a sua vontade. No nome de Jesus, amém. Amados, Jesus nasce na Judeia, precisamente na cidade de Belém, que ficava a sul de Jerusalém. Mas pelas circunstâncias da vida, Jesus é retirado da Judeia para a África, exatamente no Egito. Só que José e Maria, pelas providências divinas, eles saem do Egito e voltam para Israel. Só que em vez deles se instalarem na Judeia, eles vão para a Galileia e se instalam na cidade de Nazaré. Então Jesus passou a sua infância em Nazaré, passou a sua adolescência em Nazaré e passou a sua juventude em Nazaré. Sim, só que quando Cristo atinge 30 anos de idade, Jesus sai da Galileia, sai de Nazaré e vai para a Judeia. Nesse período, Cristo é batizado por João Batista no ano 27. Após o seu batismo, Cristo volta para a Judeia. Só que Cristo, em vez de se instalar em Nazaré, sim, Cristo volta para a Galileia. Só que Cristo, em vez de se instalar em Nazaré, Cristo vai para Cafarnaum. Cumpre o texto bíblico que lemos: terra de Zebulon, terra de Naftali, Galileia dos gentios. O povo que vivia em treva viu uma grande luz. Amados, Jesus Cristo cresce em Nazaré. Conhecemos a cidade de Nazaré do ponto de vista bíblico. Fazia parte da província da Galileia. Galileia era uma terra conhecida do ponto de vista socioeconômico. Só que também era uma terra, além desses privilégios do ponto de vista econômico, era conhecida como a cidade da feitiçaria. Havia homem rancoroso na cidade de Galileia. A delinquência juvenil era uma realidade nesta cidade. E Cristo cresce nesta cidade. Daí vem o questionamento de Nataniel a Filipe. Quando Filipe faz o convite a Nataniel, Nataniel pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Amados, quantas vezes nós temos sido questionados em função da sociedade em que vivemos? Quantas vezes somos questionados em função da família em que nascemos? Quantas vezes a palavra de Deus me declara que é possível, sim, nascer numa sociedade completamente deturpada. É possível, sim, nascer numa família completamente perdida e haver esperança, porque Cristo, crescendo em Nazaré, mostrou completamente que é possível nascer numa sociedade corrompida, numa sociedade depravada pelo pecado, e ser uma pessoa diferente. Porque esse Jesus que cresceu em Galileia é o mesmo Jesus que brilhou em Galileia. Amado, o teu sucesso não depende do teu meio. O teu sucesso depende da tua determinação. O teu sucesso depende da tua entrega. Quanto mais você se entregar, quanto mais você tiver determinação, sim, você será um homem de sucesso. Não importa se você é julgado pela sociedade onde você vive. Não importa se as pessoas te julgam pela família que você tem. É possível, sim, do ponto de vista humano, ter uma família ou uma sociedade deturpada e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. É possível.
que me surpreende é a resposta de Filipe a Natanael: vem e vê. Vem e vê. Amados, a palavra de Deus diz assim: o povo que vivia em treva. Essa expressão, treva no original, no grego, é moaf. Moaf significa penumbra. Penumbra é quando um objeto impede a luz, criando assim uma sombra. Esta sombra é chamada de penumbra. Penumbra é uma mistura entre a luz e as trevas. Sim, o povo galileu era um povo que no momento eles temiam a Deus. No momento a luz resplandecia, mas pelas circunstâncias da vida, o povo galileu começou a se distanciar de Deus. Na medida que eles foram se distanciando de Deus, eles começaram a viver uma vida completamente deturpada, uma vida sem esperança. E desde o ponto de vista do povo judeu, o povo galileu estava completamente perdido e não havia esperança. Sim, Israel foi dividido em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como capital Samaria e o reino do sul tinha como capital Jerusalém. Sabemos pela história que não havia comunicação entre os judeus e os samaritanos. Tudo porque foram dois povos que foram vivendo em conflitos. E pelas circunstâncias da vida, quando o reino do norte é levado cativo, aqueles que ficaram começaram a juntar-se com outros povos. O povo começou a adorar outros deuses. O povo começou a viver distante de Deus e ficou completamente em treva. Exatamente, Isaías no capítulo 9 se levanta e profetiza: o povo que vivia em treva, sim, raiou uma grande luz. Ainda não havia perdido a esperança para o povo galileu. Ainda existia uma esperança. Sim, desde o ponto de vista dos judeus estavam completamente perdidos. Mas para Deus não existe caso perdido. No livro de Deus não existe caso perdido. Não existe. Porque para Deus ainda havia esperança para o povo galileu. E o texto bíblico diz: o povo que vivia em treva viu uma grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa expressão, sombra da morte, é familiar à luz da Bíblia, é familiar. Lembram o livro de Salmos, capítulo 23? Davi escrevendo diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amados, Davi nos ensina a confiarmos em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Precisamos confiar em Deus. A nossa confiança em Deus não deve estar baseada nas circunstâncias. A nossa confiança em Deus deve estar alicerçada em Cristo Jesus. Porque Jesus na sua palavra declarou: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Essa palavra metafórica, sombra da morte, ela representa as vicissitudes da vida, as dificuldades que eu e você enfrentamos. Sim, sombra da morte. Essa palavra significa dificuldades, mas ela também pode representar uma morte espiritual. Quem sabe uma morte física. Amados, é do nosso conhecimento, existe uma grande relação entre a morte física e a morte espiritual. Os dois obedecem a um processo. A morte física, por exemplo, no processo da decomposição, existem três processos. O primeiro processo é a decomposição inicial. Neste processo, os órgãos humanos param de funcionar. O coração para de bater. Você para de respirar. É declarado morto. Esta é a primeira fase do processo da decomposição. A segunda fase é a putrefação. Nesta fase, o corpo começa a inflamar, começa a deitar mau cheiro. Os vermes começam a invadir até que ele se torne pó. Isso nos leva à última fase, que é a fase da esqueletização. Nessa fase só existem ossos secos. Sim, ninguém apostata de uma noite para outra. Apostasia é um processo. A vida espiritual obedece a um processo. Vamos começar a dar oportunidade às pequenas coisas. E quando darmos por conta, estamos completamente distante de Deus. Distante de Deus. Sim,
Deus nos declara no livro de Salmos 32: enquanto eu não confessava os meus pecados, diz o salmista Davi, os meus ossos se secavam. Espiritualmente Davi estava morto. Enquanto eu e você não confessamos os nossos pecados, nós estamos mortos espirituais e precisamos ressuscitar. Isso me faz lembrar a palavra de Deus em Ezequiel. A Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia conta-nos a visão do vale de osso seco. A Bíblia usa aquela expressão, sequíssimo. Em língua portuguesa, é o grau superlativo absoluto sintético, extremamente seco. Desde o ponto de vista humano, não tem esperança. Aí o anjo olha para o profeta Ezequiel e diz: ah, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Sim, a Bíblia me declara que o anjo disse para Ezequiel: profetiza acerca dos ossos secos. De repente o profeta começa a profetizar. Os ossos espalhados começam a se juntar, cada um no seu corpo. De repente o profeta começa a profetizar. Sim, aí está formado o esqueleto humano. O anjo diz para o profeta: profeta, continua profetizando. O profeta continua profetizando. De repente o esqueleto começa a ter carne. O profeta continua profetizando. Aí está a estrutura humana, o corpo morto, sem vida e sem esperança do ponto de vista humano. Mas o anjo olha para o profeta e diz: profeta, continua profetizando. E o profeta continua a profetizar. De repente o fôlego de vida é devolvido e os mortos voltam a viver. Sim, o mais interessante, o mais agravante, o mais bonito nessa experiência é que o Senhor olha para o profeta e diz: assim farei com a casa de Israel. Amados, o povo galileu estava nessa condição. Eles estavam mortos espiritualmente. O povo que vivia em treva, o povo que vivia na região da sombra da morte, raiou a luz. Exatamente, o povo galileu estava distante de Deus e precisaram da graça de Cristo para serem restaurados do lamaçal do pecado. Sim, este é o maior milagre que Deus poderia executar, poderia fazer na vida de um ser humano, transformá-lo, amado. É possível que eu esteja a falar para alguém que é julgado pela sociedade. É possível que existem pessoas que olham para ti como um caso sem esperança, como um caso sem solução. A palavra de Deus me declara, amado, é possível sim. Não existe caso sem solução para Deus. É possível você ser transformado. É possível você mudar de vida e ser uma pessoa diferente. É possível sim. Várias vezes eu me encontrei na condição do povo galileu, mergulhado no mundo das trevas. O álcool fazia parte de mim. Aos 12 anos entrei no mundo da droga. É possível sim viver no mundo da treva, ser como o povo galileu e ser uma pessoa diferente. Mas no momento eu tive que abrir o coração a Jesus. No momento eu tive que permitir que a mesma luz que raiou na cidade de Galileia fosse a mesma luz que raiasse no meu coração e me fizesse uma nova criatura em Cristo Jesus. Muitos não acreditaram na minha transformação. É impossível alguém na sarjeta, é impossível alguém mergulhado no mundo das drogas, é impossível alguém tomado pelo álcool e ser uma pessoa diferente do ponto de vista humano. É impossível. Mas não existe caso perdido para Deus. Jesus abre os seus braços e diz: filho meu, dá-me o teu coração. Lembre-se que o coração dividido não serve para Deus. Deus quer uma entrega completa. Precisamos abrir o nosso coração a Jesus. Precisamos aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Este Jesus que brilhou na Galileia, Ele quer brilhar no teu coração. Ele quer brilhar na tua vida. Sim, este Jesus que fez milagre no mar da Galileia, Ele pode fazer milagre na tua vida. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, Ele pode transformar o teu coração. Sim, é possível sim irmos para Deus do jeito que nós somos e sermos transformados num abrir e fechar de olho pela graça de Deus. Você pode lutar
É impossível com os nossos esforços sermos pessoas diferentes. Várias vezes eu tentei mudar. 1, 2, 3 dias, 5. Aparentemente está a surtir resultado. Mas quando você descobre, você está de novo no lamaçal. É impossível pelo esforço humano. Porque Jesus, Ele olha para você e para mim e diz: sem mim nada podeis fazer. É necessário irmos na fonte da água da vida. É necessário irmos naquele que nos criou a sua imagem e semelhança, que conhece cada batida do nosso coração, cada ponto do nosso corpo. Ele pode transformar a nossa vida e nos fazer pessoas diferentes. É possível. É possível. Por que não abrir o coração a esse Deus? Por que não aceitá-lo como nosso Salvador pessoal? Até quando estaremos lutando entre os dois pensamentos? Hoje é o dia da salvação. E se você está a ouvir essa mensagem hoje, é porque a graça de Cristo chegou à tua casa. É porque Cristo está a bater a porta do teu coração, dizendo: sim, é possível você mudar. É possível você ser uma pessoa diferente, se nós abraçarmos Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Essa tem sido a minha decisão todos os dias da minha vida. E eu olho para você, meu amigo. Será que esta também é a tua decisão? Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha fazer resplandecer a sua luz. Que o Senhor venha te dar a paz em abundância. No nome de Jesus. Amém.